Já incluiu o professor Marco Antônio Villa aqui na conversa, a decisão de não atrasar o horário da votação, né, professor? Que tinha ali a intenção de levar para além das 5 horas da tarde, em tese, para dar tempo daquelas pessoas que ficaram presas nas blitz estranhíssimas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, para dar tempo delas chegarem à sessão eleitoral. E aí a gente vai vinculando, né, essa determinação do ministro da Justiça para a Polícia Federal da Bahia, vejam só, o Estado brasileiro impedir ou atrasar a chegada de eleitor do Lula. A demanda apresentada por bolsonarista para atrasar o horário da eleição e depois a minuta do golpe. Parece fazer algum sentido numa estratégia golpista, né, professor? Tem coerência, né? Exatamente, tem coerência, ou seja, aquilo que nós dissemos, e não é panfletarismo. No último quadrênio presidencial, o presidente Jair Bolsonaro conspirou cotidianamente contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, e tentando desgastar o Estado Democrático de Direito para abrir condições para um golpe de Estado. Fez desde o dia 1º de janeiro de 2019. No processo eleitoral particularmente, e foi muito bem apontado, eu me lembro, eu estava assistindo toda a cobertura do dia 30 de outubro, né? A questão foi clara, e agora os documentos comprovam. O então ministro da Justiça, Anderson Torres, se deslocou ao 4º colégio eleitoral do país, a Bahia, que era um colégio, como as urnas mostraram, majoritariamente lulista, né? Pressionando a Polícia Federal daquele estado e a Polícia Rodoviária Federal, para criar obstáculos ao deslocamento dos eleitores às urnas, para que pudessem exercer o direito democrático que nós demoramos 29 anos para conseguir outra vez. A última vez tinha sido em 1960 e esperamos até 1989. Portanto, se você juntar essa ação criminosa, isso é crime, e não faltam dentro do Código Penal dispositivos para ação criminosa. Olha que ponto baixo chegamos na história da República, do ministro da Justiça. Se somar isso com a minuta do golpe, e agora temos mais detalhes sobre a minuta do golpe, que não é que era um documento qualquer, esquecido na casa dele, pelo contrário, né? Aquele documento foi produzido por quem? É a pergunta, né? Preparando, portanto, uma situação de tensão, de conflito, que levaria a suspender as garantias constitucionais e dar um golpe de Estado. Seria uma espécie, Colombo, de fujimorização do Brasil, igual no Peru, quando o Alberto Fujimori, deu um autogolpe e impôs a ditadura. Era algo semelhante ao que nós estamos vendo no Brasil. E o que foi essencial para isso dar errado? A liberdade de imprensa, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, a internet, denunciarem e que isso estava ocorrendo. Aqui nós assistimos aqueles momentos, aquelas vistorias da Polícia Federal eram absurdas, era para impedir o livre deslocamento de eleitores. Portanto, em resumo, a situação do senhor Anderson Torres, que está preso, a cada dia fica pior. Poderá ocorrer, até para ele se salvar, aí eu quero ver uma delação premiado, ou seja, ele chegar a falar, eu vou falar a verdade, e ao falar a verdade, eu não sou pitonisa, já disse várias vezes, mas ele vai envolver diretamente Jair Bolsonaro. É bom ele já ir se acostumando com uma situação em termos de ilícitos, tanto eleitorais como no campo criminal e penal, que vão chegar ao presidente da República. Ele poderá ter um caminho do ex-presidente semelhante ao do ex-presidente americano, a cadeia.